Você sabe o que são atividades insalubres e perigosas? E quais direitos os trabalhadores têm nessas condições? No episódio de hoje, vamos explicar esses conceitos de forma prática, com exemplos e perguntas comuns que surgem no dia a dia dos trabalhadores. O que é insalubridade? Primeiro, vamos falar sobre insalubridade. Segundo a CLT, uma atividade é considerada insalubre quando expõe o trabalhador a agentes nocivos à saúde, como químicos, físicos ou biológicos, acima dos limites de tolerância estabelecidos. Por exemplo, imagine um trabalhador que atua em uma fábrica onde há contato frequente com produtos químicos tóxicos. Se esses produtos estão presentes no ambiente em quantidades que podem prejudicar a saúde, essa atividade pode ser considerada insalubre. Como a insalubridade é classificada? A insalubridade é classificada em 3 graus, em mínimo, médio e máximo. Dependendo do grau, o trabalhador tem direito a um adicional de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Se um funcionário trabalha em um local com alto nível de ruído, acima dos limites seguros, e essa exposição for considerada de grau máximo, ele receberá um adicional de 40%. Quem decide se o ambiente é insalubre? A classificação e a caracterização da insalubridade são feitas por meio de uma perícia conduzida por médicos ou engenheiros do trabalho, conforme as normas do Ministério do Trabalho. Agora que entendemos o que é insalubridade, vamos ver como o trabalhador pode eliminar ou neutralizar esses riscos. É possível eliminar a insalubridade no ambiente de trabalho? Sim. A insalubridade pode ser eliminada ou neutralizada com a adoção de medidas de proteção, como ventilação adequada ou o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, que reduzem a exposição aos agentes nocivos. Imagine um pintor que trabalha com produtos químicos. Se ele usar máscaras e luvas apropriadas, isso pode reduzir a exposição a níveis aceitáveis, e, em alguns casos, neutralizar o adicional de insalubridade. O que é periculosidade? Agora, vamos entender o que é periculosidade. Atividades perigosas são aquelas que expõem o trabalhador a um risco elevado de acidentes graves, como contato com inflamáveis, explosivos ou eletricidade em condições de risco acentuado. Pense em um frentista de posto de gasolina. Ele lida diretamente com produtos inflamáveis todos os dias, o que caracteriza sua atividade como perigosa. Qual é o adicional de periculosidade que o trabalhador recebe? Os trabalhadores em condições de periculosidade têm direito a um adicional de 30% sobre o salário base. Se um eletricista que trabalha em instalações de alta tensão recebe um salário de R$ 2.000, ele terá um adicional de R$ 600 por trabalhar em condição perigosa. Diferenças entre insalubridade e periculosidade. Agora que entendemos os dois conceitos, vamos esclarecer as principais diferenças entre insalubridade e periculosidade. Qual a principal diferença entre insalubridade e periculosidade? A principal diferença é que a insalubridade envolve a exposição a agentes nocivos à saúde, enquanto a periculosidade está relacionada a situações que trazem risco imediato de acidentes graves. Um trabalhador de hospital exposto a agentes biológicos pode ter direito ao adicional de insalubridade, enquanto um vigilante que trabalha armado está em condição de periculosidade. Quem é responsável pela fiscalização das condições insalubres e perigosas? A fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho, e as empresas são obrigadas a seguir as normas regulamentadoras, como a NR15, a para insalubridade, e a NR16, a para periculosidade. Se um trabalhador acreditar que está exposto a condições insalubres, ele pode solicitar uma perícia para verificar se tem direito ao adicional. Quando uma atividade é considerada insalubre ou perigosa, o trabalhador tem direito a receber um adicional em seu salário devido à exposição a condições nocivas ou de risco. No entanto, pode ocorrer uma reavaliação dessas condições, e, se houver um novo entendimento que indique que a atividade não é mais considerada insalubre ou perigosa, o direito ao adicional pode ser cessado. Isso normalmente acontece quando medidas de segurança são implementadas ou quando a exposição aos agentes nocivos é neutralizada. Novo entendimento, em cessação do direito ao adicional. Se houver uma reavaliação, seja por decisão judicial ou alteração das normas técnicas, e ficar constatado que a atividade não mais oferece risco ou exposição a agentes nocivos, o trabalhador perde o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Por exemplo, se em uma fábrica de produtos químicos forem implementadas medidas eficazes de ventilação ou filtros que eliminem os agentes tóxicos do ambiente, a insalubridade pode ser reclassificada, ou até mesmo eliminada, cessando o pagamento do adicional. O mesmo vale para a periculosidade, se o ambiente de trabalho que anteriormente apresentava riscos de explosão, por exemplo, for adequadamente protegido com barreiras de segurança ou sistemas automáticos de controle de explosão, o adicional de periculosidade também pode ser retirado. Equipamentos de proteção e a responsabilidade do empregador.
A obrigação de fornecer equipamentos de proteção individual a EPIs, como máscaras, luvas, capacetes e outros acessórios, é do empregador. A empresa deve garantir que os trabalhadores tenham acesso a EPIs adequados para neutralizar ou reduzir a exposição a agentes insalubres. Além disso, o empregador também deve treinar os funcionários para o uso correto desses equipamentos. Se os EPIs forem eficazes na redução da exposição aos agentes nocivos para níveis aceitáveis ou eliminarem o risco, o adicional de insalubridade pode ser retirado. No entanto, caso a empresa não forneça os EPIs necessários ou adequados, continua a responsabilidade de pagar o adicional, mesmo que existam medidas de segurança que, em tese, pudessem neutralizar os agentes insalubres. Erro na identificação do agente insalubre em retirada do direito? Se em um processo ou pedido de adicional de insalubridade for feita a alegação de que o trabalhador está exposto a um determinado agente insalubre, mas a perícia constatar que, na verdade, o agente nocivo é outro, isso não retira o direito ao adicional, desde que se comprove que há, de fato, exposição a condições insalubres. O que importa, nesse caso, é a comprovação de que o ambiente de trabalho oferece risco à saúde do trabalhador, independentemente de qual agente específico tenha sido inicialmente alegado. Por exemplo, se um trabalhador de uma indústria química alegar exposição a vapores tóxicos, e na perícia, se constatar que o problema é a exposição a agentes biológicos presentes na fábrica, o direito ao adicional de insalubridade continua válido, pois ainda há uma situação que compromete a saúde do trabalhador. Gostou do conteúdo? Deixe suas perguntas nos comentários, e não se esqueça de compartilhar para que mais trabalhadores saibam sobre seus direitos. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima! E lembre-se, a sua segurança no trabalho não é negociável, é um direito.